2025. O ano da intimidade. Vai nos ministrar, teremos a honra de ser ministrados pela vida desse discípulo aqui do Senhor, amém? Estenda sua mão para cá. Pai, nós te agradecemos pela vida do teu filho, te pedimos a Deus, capacita ele, Senhor, pelo poder que é no teu nome. Senhor, fala ao nosso coração, nos sensibiliza, Senhor, para que possamos escutar a tua voz nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Shalom, irmãos, boa noite, paz. Ontem pela manhã eu estava num momento com o Senhor, e aí o Espírito Santo falou para mim assim: filho, prepara aquela palavra lá, porque amanhã você vai repartir com os meus filhos. E eu falei amém. E aí pouco tempo depois o apóstolo me mandou mensagem me falando que eu ia ministrar a palavra, e eu falei para ele assim: não, tá tranquilo, apóstolo, porque o Espírito Santo já falou comigo essa manhã e eu sabia que eu ia ministrar aqui. E aí ele falou assim: uau, que tremendo isso. E aí eu não estava confortável, né, porque no sábado passado eu tive o privilégio de ministrar no culto familiar na casa da mãe do Renato. Então eu imaginei que era a mesma palavra, né? E aí eu estava tranquilo, estava confortável. E aí já foi uma palavra sobre identidade, mas foi uma palavra muito dura. A pastora Neuma, que esteve lá, ela ouviu essa palavra. E aí quando foi hoje pela manhã, o Senhor mudou toda a palavra. De toda a palavra que eu falei no sábado, só um texto que eu vou usar dela. E eu ministrei por 1h30. Ninguém percebeu, o tempo voou. Foram tantas coisas que foram faladas. E aí eu já venho aqui na frente pregar de boné e bermuda, né? E para dar um ar de seriedade eu trouxe a minha Bíblia, né? Porque normalmente eu venho com um celular, mas eu confesso para os irmãos que a letra é pequena e essa hora da noite eu não consigo lê-la. Então só para dar um ar de seriedade eu tô com a Bíblia aqui. Eu vou confessar para os irmãos que eu não vou lê-la, mas eu tenho uma palavra aqui. E a palavra de hoje é sobre identidade, sabe? Mas não só isso. O Espírito pergunta para nós nessa noite: quais vozes nós temos ouvido? Durante o mês passado e o início desse mês, nós fomos ministrados a respeito de paternidade. E tem muito tempo que o Senhor tem falado comigo a respeito de identidade. O Júlio falou uma coisa tremenda aqui quando ele estava falando sobre oferta, sobre dar importância a coisas pequenas. Não expondo o Júlio, mas domingo ele me falou uma coisa que me impactou. Que ele falou assim que às vezes a gente se especializa numa área, às vezes a gente dá tanta importância para a nossa formação e a gente quer correr tanto atrás de uma formação, atrás de conquistar as nossas coisas. Mas será que é isso que o Senhor quer que a gente faça, que a gente gaste o tempo, né? Buscando uma melhor formação, buscando ser um melhor profissional, né? Buscando... Julião, eu não tenho resposta de Deus para você não, tá? Eu só estou citando o que você me falou. Se o Senhor tivesse me revelado alguma coisa, eu ia falar para você, né? E aí a gente quer ter um melhor salário, quer ter uma carreira profissional, né, firmada, consolidada, mas muitas vezes não é isso que o Senhor quer de nós. Quer que a gente o conheça e prossiga em conhecê-lo. Amém? Eu
queria começar lendo para vocês Salmos 125, versículo 1, que diz assim, ó: a gente cantou por muito tempo esse salmo em ritmo de reggae, né, Joyce? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós temos verdadeiramente confiado no Senhor? Nós temos sido inabaláveis como os montes de Sião? Para quem ainda não teve o privilégio de ir para Israel, o Monte Sião é uma montanha pequena de areia, é uma montanha pequena. Quando a gente lê sobre o Monte Sião, a gente imagina que é um monte enorme, né? Como os Andes, grande como o Grand Canyon, mas comparado a essas montanhas, ao Grand Canyon, é minúsculo, mas ele está lá. Desde quando ele foi formado e vai permanecer para sempre, porque o Senhor disse que seríamos como esse monte, que não se abala, mas que permanece para sempre. E para entrar na ministração e para entrar no que eu vim falar aqui, Julião, coloca João capítulo 10. Se você quiser colocar a mesma versão que eu tenho aqui, coloca a nova tradução da linguagem de hoje, para não ficar diferente. Eu li nas outras versões, mas eu gostei muito dessa. Tem uma curiosidade aqui. Toda vez que a gente lê na Bíblia, quando tiver um título entre os versículos, esses títulos originalmente não foram colocados lá no texto original. O texto original foi escrito como uma história, então eles seguem direto. Mas você vai perceber que algumas versões, versículos têm um título. O primeiro título é Jesus, o verdadeiro pastor. João capítulo 10, versículo 1 diz assim: disse Jesus, e nas outras versões vai estar assim: em verdade, em verdade. Toda vez que Jesus fala em verdade, ele está enfatizando o que ele está dizendo. Ele está contando uma parábola aqui. Disse Jesus: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula um muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz, ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho, pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Ele fala que qualquer um que não for o pastor, que tentar entrar no curral, vai ser barrado por aquele que está cuidando da porta. Mas o pastor, ele entra pela porta. Aí segue, no versículo 7 tem um outro título que diz: Jesus a porta. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achar comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida completa. Uma coisa me chama a atenção nos primeiros versículos, que ele fala assim,
ele as leva para fora do curral. Aí depois no outro versículo ele fala: todas estão do lado de fora. Quando todas estão do lado de fora. Por que ele as leva para fora desse curral? Vamos supor que aqui seja o curral, esse quadrado, e aqui é a porta, e ele as tira desse curral. Esse curral que Jesus estava falando era o sistema religioso daquela época. Fazendo um paralelo com agora, com o que vivemos hoje, seria o nosso modo de viver. Esse curral é como nós vivemos hoje em dia, como temos algumas distrações durante a nossa vida aqui, dentro desse curral, como algumas visões religiosas deturpam a visão das ovelhas que estão dentro desse curral. Nessa parábola ele falava aos hebreus, aos judeus, mas na verdade ele queria revelar a nós que você não vai conseguir ter uma vida plena e abundante se você não passar pela porta que é Jesus. Se a gente continuar dentro desse curral, ouvindo as vozes imaginárias da nossa cabeça, ou ouvindo as más influências que temos nesse mundo, se continuarmos sendo movidos por likes, cliques de aprovação das redes sociais, se continuarmos sendo cegos por questões, como disse o Júlio, pequenas que não têm importância nenhuma, se continuarmos ouvindo essas vozes, nós continuaremos aprisionados dentro desse curral, onde fatalmente o ladrão entra. E aí Jesus fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Nesse momento, matar, roubar e destruir, a gente já logo associa a Satanás. Mas ele está falando das ações as quais vão acontecer com aqueles que estão dentro do curral, por intermédio de pastores que não são pastores, mas que estão ali para roubar, matar e destruir aquelas ovelhas. De pastores, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando de pastores sacerdotes, estou falando de pastores daquele curral, que pularam a cerca, entraram naquele curral para roubar, matar e destruir. Ele não está falando de Satanás. Satanás vem depois ele vai falar de Satanás, E muitas vezes nós somos guiados. Eu costumo dizer que são cegos guiados por cegos. Não entram e não deixam ninguém entrar. Não passam pela porta e impedem a passagem daqueles que querem entrar pela porta. Pense um pouco, qual voz você tem ouvido? É interessante aqui quando ele fala que leva para fora do curral. Aqui ele estava falando da igreja. A palavra igreja no original é eclésia. E eclésia significa os chamados para fora. Não é para fora, para o mundão. É para fora desse curral. É para que nós saiamos desse sistema corrupto, é para que nós saiamos desse sistema imoral. Eu vou falar uma coisa aqui, meus irmãos, eu nunca falo sobre isso, tá? Mas eu vou expressar, e essa vai ser minha única vez que eu vou falar sobre isso. Esses tempos são tão difíceis e muitos têm sido enganados por esse sistema político. Eu vou falar para vocês uma coisa: nem um lado nem o outro me representa. Se a eleição fosse hoje, eu não votaria em ninguém. Sabe, a gente vê no nosso meio, igreja brasileira, igreja mundial, se envolveu de tão forte forma com a política, que tem mantido presa nesse curral.
A política não está fora do curral, a política está aqui dentro desse curral, corrupta, sabe, com valores que não são os valores do céu, que não são os valores da eternidade. Então assim, você pode ter a sua opinião política, mas você não pode ser apaixonado politicamente por nenhum candidato, por nenhuma visão política, porque nós não somos daqui. Nós não ansiamos por nada desse mundo. A gente vai ler mais para frente o que Paulo fala sobre as coisas que ele achava importante. Ele as reputa como esterco. Nós precisamos participar das eleições, precisamos. Mas a gente não pode ser apegado de tal forma que a gente dê tanta importância que a gente tem perdido a amizade dos nossos amigos, e muitos têm brigado com a sua própria família por conta de política. São cegos que têm ouvido uma voz que não é a voz do pastor. Então assim, eu espero que vocês continuem me amando depois que eu dei a minha opinião, tá? Mas é um sistema corrupto que não vai nos levar para a eternidade. Não vale a pena você gastar sua vida com isso. E ano que vem vai ser mais forte isso, porque ano que vem é ano de eleição. Então nós vamos fazer a nossa parte como cristãos, nós vamos lá votar e tal. E você vai decidir qual é o candidato que você acha melhor, mas não se apegue a isso, não deixe a sua esperança nisso, não guarde a sua fé nisso, sabe? A nossa esperança está no Senhor. Amém. Ele nos chama para vivermos uma vida eterna, uma vida plena, e se a gente ficar apegado a essas coisas, fatalmente a gente vai ser cego, vai ser cegado, e a gente não vai ouvir a voz do pastor, porque a gente está ouvindo essas vozes que vieram para roubar, matar e destruir. Amém? Eu não queria falar sobre isso daqui não, mas o Senhor me incomodou aqui, porque é uma questão muito delicada no nosso meio. E aí o 11 diz assim, ó: Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente pelo dinheiro, ele não é pastor. As ovelhas não são dele, por isso, quando vê um lobo chegando, e aí é Satanás, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também como as minhas ovelhas me conhecem, e assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não são desse curral. Até aqui, antes desse versículo, ele estava falando dos judeus. Agora, quando ele fala que tem outras ovelhas que não estão neste curral, ele está falando de nós, porque Jesus veio para os judeus, mas pela infinita graça, bondade e misericórdia do Senhor, a graça dele nos alcançou. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai que me ama, eu dou a vida para recebê-la de volta. Ninguém tira a minha vida, mas eu dou por minha vontade própria. Tenho o direito de dá-la e de tomá-la e torná-la a recebê-la, pois foi por isso que meu Pai me mandou. Então, qual voz nós temos ouvido? Nós temos ouvido a voz do bom pastor, do único pastor? Ou nós temos ouvido essas vozes que têm nos confundido? Sabe, sábado eu trouxe uma palavra muito pesada sobre perdas,
Porque a gente acha que a gente vai caminhar com Cristo e a nossa vida vai ser uma maravilha, né, AP? Não vamos ter mais problemas, né? A gente vai estar tranquilão porque Jesus está conosco. Mas foi uma palavra muito dura sobre perdas, sabe? Sobre identidade e sobre perdas. E fatalmente a gente vai perder. E eu até usei um exemplo. A nossa vida é feita de perdas. O meu tênis vai se acabar, minha roupa vai se acabar. Essas comidas, se não forem armazenadas corretamente, amanhã já vão para o lixo, vão se apodrecer. Se a gente consumi-las, amanhã a gente já dispensa elas, né? Esse teto vai se deteriorar, esse salão vai se deteriorar, tudo vai passar, o meu carro vai passar. Todos nós já temos um tempo determinado aqui na Terra, né? Tudo vai passar, então nossa vida é feita de perdas. E como bem disse o Júlio, para que a gente vai ficar se importando em ter? Eu vou falar de dois personagens muito importantes que ouviram uma voz. O primeiro que eu falei foi sobre João. João é conhecido como o apóstolo do amor. O versículo mais citado da Bíblia foi João que escreveu, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ouviu uma voz e escreveu sobre amor. Recebeu também a revelação de como será o fim dos nossos dias, mas o versículo mais citado da Bíblia fala sobre amor. Qual foi a voz de amor que ele ouviu? Quando ele ouviu aquela voz e ele entendeu qual era o seu chamado, qual era a sua identidade, quando ele reclinava a cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do seu coração. Imagina isso, você ouvir as batidas do coração de Jesus. Qual outra coisa você poderia escrever além disso? De entender que Jesus entregou o seu Filho único para todos nós que não merecemos nada, que somos os seres mais desprezíveis que já caminharam sobre essa terra, tivéssemos vida e vida abundante. E depois eu vou falar sobre Paulo, que ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues a caminho de Damasco? Paulo, quando ouve essa voz, automaticamente ele muda o curso da sua vida, ele muda o curso da sua história. E a maior parte do que a gente conhece sobre Cristo e sobre o Evangelho, quem entendeu mais profundamente a Cristo e compreendeu a natureza de Cristo e o propósito de Cristo e a história de Cristo e por que tudo acontece dessa forma, foi Paulo. Todas as coisas que Paulo escreveu são fantásticas. E como nós, ele não teve o privilégio de caminhar com Cristo no ministério. Cristo já tinha acessado a glória. Filipenses 4, versículo 1 diz: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudoso, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Versículo 6. No demais,
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Versículo 14. Tanto sei estar humilhado como sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que Paulo escreveu isso 60 anos depois, mais ou menos 60 anos depois da morte de Cristo. E a carta aos Filipenses, entre outras, é conhecida como as cartas da prisão. Ele tinha uma gratidão imensa aos Filipenses, e mesmo passando por toda a tortura, prisão, dor, martírio, ele escreve aos Filipenses para trazer ânimo para eles e dizer assim: vocês podem estar passando por um momento difícil, mas suporta, permanece, porque o prêmio de quem permanecer até o fim é a gloriosa e majestosa honra de estar sentado na mesa, ser chamado de filho de Deus. Enquanto estava preso em Roma, ou possivelmente em Éfeso ou Cesareia, essa carta é uma das cartas da prisão, e foi enviada à comunidade cristã que Paulo ajudou a fundar na cidade de Filipos, na Macedônia. Ele escreve também isso aos Filipenses, no capítulo 3, versículo de 4 a 8. É verdade que eu também poderia pôr minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu, e era tão fanático que perseguia a igreja, quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei. Ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero que tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Jesus Cristo, meu Senhor. Eu joguei fora tudo como se fosse lixo. Em outras versões, eu reputo tudo como esterco, a fim de poder ganhar a Cristo. Quais vozes a gente tem ouvido? A voz que diz para você seguir em frente, porque esse caminho que você está indo vai te levar a uma grande fortuna, você vai ter referência para muitas pessoas. Ou a voz que tem dito para você: abandona tudo, abandona tudo isso daí é lixo.
seu status, a sua carreira, aquele sonho que você tinha de conhecer o mundo inteiro, aquelas amizades. Nós gastamos tanto tempo, pensamos tanto como iremos conquistar as coisas. Isso é bênção também, sabe? O Senhor coloca sonhos nos nossos corações, mas o maior sonho que um cristão deve ter, aquele que ouve a voz do bom pastor, aquele que já entendeu qual é a sua identidade, é sonhar com a eternidade. Muitos não têm sonhado com a eternidade, pastora Débora. Sabe? Muitos acham que essa vida aqui é longa, que a gente vai viver muito tempo aqui, a gente vai poder usufruir de tudo que tem nesse mundo. Irmãos, eu falo para vocês de experiência própria. Eu já tenho 51 anos e a vida passou assim. Eu e Elaine e a Bia, a gente conversava hoje sobre como o tempo tem passado rápido, né? Há um tempo atrás eu era um adolescente, que o meu maior sonho era fazer 18 anos. E depois eu fiz 18 anos e quando menos esperei eu já fiz 20, depois já fiz 30 e agora já tenho 50 anos. Passou muito rápido. E o dia que eu ouvi que aquele caminho que eu estava seguindo não era o caminho que o Senhor tinha projetado para mim, eu sendo um ateu e não crendo em nada do que está escrito aqui, sabe? E essa chave virando na minha cabeça, eu tendo essa metanoia e mudando o meu comportamento, eu verdadeiramente entendi o que Paulo quis dizer, que todas as coisas que a gente acha importante são como lixo. Eu não estou falando isso para frustrar alguns sonhos. Alguns aqui vão ter mesmo que fazer uma faculdade, se tornar empresários, porque nós precisamos de homens e mulheres de Deus verdadeiramente prósperos para que a obra não pare, sabe? Mas esse não deve ser o desejo dos nossos corações. Tem pessoas que são chamadas mesmo e tem um toque de riqueza, sabe? Tem um dom para... E onde toca, prospera. Eu posso falar do meu cunhado. Meu cunhado não é cristão, mas o irmão dele, mas onde ele põe a mão, ele prospera. Porque é um dom que Deus deu para ele. E não é que ele passa por cima de ninguém, que ele faz rolo, não. Ele tem a capacidade de onde ele colocar a mão, ele fazer prosperar. Nós precisamos sim de pessoas assim no nosso meio, mas esse não deve ser o desejo do nosso coração, riqueza. Eu quero ter. Tá, você quer ter todas as coisas para quê? Para que você quer ter mais dinheiro? Para que você quer ter mais coisas? Para que você quer ter um guarda-roupa lotado de roupa, caído? Hoje ela estava separando algumas roupas. E aí eu falava para ela, é isso mesmo, tem que tirar um monte de roupas daí mesmo, porque como você vai conseguir comprar roupas novas se não cabe nada nesse guarda-roupa? Para que você quer 80 pares de tênis de calçados se você não vai usar tudo isso? Para que você quer ter? Se você não vai poder usufruir de nada disso. Me espanta muito que muitos no nosso meio tenham ouvido e têm dado crédito. São pregadores de internet que pregam perdição e a gente não consegue detectar, porque a gente não passou pela porta que é Cristo e não tem ouvido a voz de Cristo, sabe? Me dá uma certa tristeza quando a gente compartilha
vídeo do culto e a gente vê que ninguém para um pouco para ouvir a palavra que foi ministrada aqui. Não porque somos nós que estamos aqui na frente, mas porque nós conhecemos quem está aqui na frente. Sabe, são pessoas que têm vida no altar. Ninguém é louco de pôr um insensato para falar besteira para vocês aqui na frente. Se você no mínimo não viver aquilo que você prega aqui, você é um louco. E a gente vê que não é porque os irmãos aqui não gostam de assistir na pregações do YouTube, porque vocês até compartilham pregações de outras pessoas. Se vocês não querem assistir, então coloca pelo menos no status o link, compartilha no status, para que mais pessoas possam ver. Eu falo sinceramente, eu só não paro de gravar as ministrações porque eu sei que tem pessoas que não são daqui que ouvem, que veem as ministrações. E a gente está com um problema técnico no som, porque a gente está se adaptando a essa mesa nova. Então a gente ainda não acertou na mix do louvor. Por isso que eu estou colocando só a palavra. Porque senão eu não colocaria nem a palavra mais, sabe? Mas eu sei que pessoas têm ouvido a mensagem que está sendo falada aqui. Que vocês possam ouvir o pastor. Sabe, que vocês possam dar crédito verdadeiramente às coisas que são eternas. Quem entende qual é a sua verdadeira identidade, reconhece que Cristo é o nosso pastor. Pega essa identidade na mão aí, por favor. Não precisa ser todo mundo, não. Só quem está mais fácil aí, pega a sua identidade na mão. Se você não está com a sua identidade aí, pega o seu celular e coloca ele virado para você em modo de selfie, para você ver o seu rosto no seu celular. Para você se olhar aí. Seu nome da identidade ainda não foi mudado, né? Não. Mas leia como se tivesse escrito o seu nome novo. O que está escrito aí? Débora Marinho da Silva Leite de Souza. O que você vê aí? O que está escrito no seu RG? Está escrito Tia Neide, né? Pode ser. Claudineide. Amém. Vinícius, você está em modo de selfie aí? O que você vê aí? Vinícius, né? Dois gordão, né? Pois é. O Vinícius levou em ritmo de brincadeira e é isso mesmo. Mas quando eu olho para vocês aqui, eu vejo filhos e filhas de Deus. Eu vou ficar muito triste, mas muito triste mesmo, se eu conseguir perceber que vocês ainda estão no curral, não passaram pela porta, e eu não posso fazer nada para ajudar vocês. Sabe? Se vocês têm dificuldade de parar de ouvir as vozes que têm confundido vocês, nos procure, para que a gente possa mostrar para vocês como vocês podem ouvir a voz do Senhor. Se vocês permanecerem aprisionados aqui no curral e não fizerem parte do aprisco do Senhor, fatalmente vocês vão ser molestados por homens maus, fatalmente vocês vão ser roubados por homens maus e até mortos. Passem pela porta que é Cristo. Ouçam a voz de Cristo,
saiam para fora. É interessante que em João 10 ele fala que ele tira as ovelhas para fora, elas podem se alimentar e elas podem voltar para o curral. Você não pode voltar para o curral se você não estiver alimentado pela palavra, direcionado pela palavra. Você não pode voltar para o curral se você não estiver firme no Senhor. Muitas vezes a gente se engana quando a gente pensa que eu estou firmão. Se eu tinha problema com balada, agora eu não tenho mais, eu vou lá na balada evangelizar. Irmãos, se vocês não estiverem firmados na rocha que é Cristo, é muito mais fácil você sair e não voltar mais da presença do Senhor. Eu era do sambão, eu vou lá no carnaval evangelizar. Se você não estiver firmado no Senhor, eu estou vendo um despacho ali na esquina, eu vou lá chutar naquele despacho. Para quê? Quem mandou você fazer aquilo? Que falta de respeito com o sagrado dos outros. Primeiro é falta de respeito com o sagrado dos outros. A gente gosta quando alguém ridiculariza Jesus, então por que a gente quer sair chutando uma coisa que é sagrada para outra pessoa? Sabe? A identidade de um verdadeiro cristão é mostrar qual é a porta. Como faz para passar pela porta? A gente não foi chamado para ter inimizade com ninguém. A gente não foi chamado para afrontar ninguém. Até porque os outros não creem no que a gente crê. E como vão crer se não há quem pregue? Como vão crer se não há quem apresente a Cristo? Como vão crer se a gente não apresentar a verdade? Eu recebi um link ontem horrível, quando Benjamin Netanyahu discursou na ONU. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Ele estava usando um botão com QR Code que mostra todo o massacre que o Hamas fez naquele fatídico dia. Só que a maior parte das delegações saíram. Só que ele não fez só isso, ele não carregava só esse botão. Ele colocou vários carros na rua com telões de LED com esse QR Code. E assim, e com uma advertência: se você não tiver o estômago forte, não veja essas imagens. Eu caí na besteira de abrir esse livro. Irmãos, a mídia não vai falar o que está acontecendo lá em casa, verdadeiramente. Ela vai falar assim, o que está acontecendo a favor do Hamas. Mas o que acontece em Gaza com os judeus, eles não vão falar. É terrível, irmãos. Sabe? Então nós, como filhos de Deus, temos que orar por Israel. Orar para que a vontade de Deus seja feita naquela região. E independente do que acontecer, vai ser a vontade de Deus e não a nossa. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E que a gente possa seguir ouvindo a voz de Deus. O que aconteceu lá em Gaza e o que aconteceu com aqueles que foram sequestrados não é nada perto do que pode acontecer com a gente se a gente se desviar da porta e voltar para o curral. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas já deu o meu tempo. E o que fica dessa palavra nessa noite é a gente questionar qual é a nossa identidade, se somos filhos
E qual voz a gente tem ouvido? A voz do nosso bom pastor ou as vozes que têm nos confundido? Amém? Pai, eu quero orar pelos meus irmãos e também por mim. Que a sua bondade e infinita misericórdia possa nos seguir por todos os dias das nossas vidas e que ao final nós possamos habitar a sombra do Onipotente. Que nenhum dos meus irmãos se perca, que nenhum dos meus irmãos seja ludibriado nem iludido por nada desse mundo, mas que eles possam sempre ouvir a sua voz, que é a voz do bom pastor. Por muito e muito tempo nós andamos ansiosos por coisas que vão nos levar para um caminho que não é bom, mas que nós tenhamos os nossos olhos voltados para a eternidade, voltados para o Senhor e desejosos de que o Senhor venha. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem. Há tempos em que nós estaremos mais focados no Senhor e há tempos em que nós estaremos desanimados, porque a sua palavra diz que andaremos, seremos abalados, desanimados, sobrecarregados, mas não oprimidos. Então que a sua força e a sua graça esteja sobre nós todos